eu fico impressionado com a inteligência, com a capacidade de certas autoridades brasileiras minimizarem as coisas, porque para mim isso não é adultização, é pedofilia mesmo. Tem que ser chamado pelo nome. Sou eu que estou dizendo, são as minhas palavras. Não é adultização, é pedofilia. Eu não sei qual é o problema, essa é a minha opinião pessoal do pastor Paulo Henrique do Nascimento, não é uma opinião da Rádio Paz FM, é do pastor Paulo Henrique. Eu não sei por que eles gostam de minimizar, dar um nome bonitinho e não gostam de falar as coisas pelo nome, porque isso não é adultização, isso é pedofilia. Segundo a justiça, aquele rapaz estava explorando aquelas crianças e com o consentimento de muitos pais que sabiam muito bem, tinham conhecimento claro do que acontecia. Eu acho que esses pais também devem ser responsabilizados por isso. Mas graças a Deus que a justiça alcançou e conseguiu, a princípio, parar, estancar, barrar esse processo de pedofilia contra aqueles adolescentes e crianças. Graças a Deus por isso. E que cada um pague perante a justiça pelo seu crime. Agora, eu devo dizer também que eu não conheço o processo por dentro, os meandros do processo eu não conheço, mas eu penso também que aquele rapaz, Ítalo, ele não obrigou ninguém a fazer aquilo. Ele pode ter comprado muitos pais, dado dinheiro, certamente, mas não obrigou ninguém. Ele não colocou a arma na cabeça de ninguém para que as crianças estivessem ali na sua casa ou que os pais consentissem ou concordassem com aquilo. Então, parte dessa responsabilidade, eu digo aqui, a maior parte, eu coloco na conta dos pais daquelas crianças. Porque eu sou pai de adolescente. Os meus filhos, a minha filha de 12 anos não tem rede social. Não tem. Quem sustenta a minha filha de comida, bebida, casa para morar, roupa, sou eu. Quem determina o que a minha filha vai ver no celular dela, sou eu, o pai e a mãe dela. Não é a minha filha que chega para mim e diz assim: papai, eu vou baixar esse aplicativo, vou usar. Não, você vai baixar se eu deixar. Você vai usar se eu permitir. Porque a Constituição me dá esse direito. Eu sou responsável pela saúde espiritual, moral dos meus filhos. No dia que eles trabalharem, tiverem a sua própria vida e cumprir com as suas responsabilidades, eles podem acessar as redes sociais que eles quiserem. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, comendo do meu suor, é eu que determino que rede social eles vão usar. O meu filho tem 16 anos. Hoje ele tem uma rede social, só uma. E eu monitoro o que ele vê. Eu monitoro o que o meu filho vê. Eu tenho as senhas eu tenho a senha do telefone do meu filho, eu tenho a senha do telefone da minha filha, eu tenho a senha do computador em casa e todos eles têm a senha do meu celular. Qualquer um na minha casa pode pegar o meu celular e abrir as minhas redes sociais. Eu tenho a senha de todos eles, eu pego o celular dos meus filhos, eu abro, eu vejo, eu verifico a hora que eu quiser. Se o meu filho estiver assistindo alguma coisa no celular e eu desconfiar de alguma coisa,
eu chego lá, peço o celular para ele, ele me dá, eu olho, verifico. E se estiver assistindo alguma coisa que eu julgue não ser bom, eu proíbo de assistir. Dentro da minha casa, com os meus filhos eu faço isso. Agora, os pais, muitas vezes levado pela vaidade, ou tem medo de confrontar os seus filhos para livrar eles desse engano maldito, acaba deixando os seus filhos caírem nas mãos de pessoas como aquelas, publicando imagens dos filhos, invadindo privacidades, detonando o corpo das crianças e publicando isso e ganhando dinheiro, ficando rico, e os pais assistindo isso. Será que esses pais, eles nunca pensaram no futuro dos seus filhos? Será que eles nunca se preocuparam com o cuidado de preservar a imagem dos seus filhos, das suas crianças? Será que esses pais são mesmo inocentes? Será que tem aqueles argumentos para dizer assim: olha, é que eu precisava, ninguém vê a minha necessidade, eu passava necessidade, eu passo necessidade, esse dinheiro supre a necessidade da minha casa. Espera aí, para que a necessidade da sua casa seja suprida, você precisa gerar esse escândalo na vida das suas crianças, dos seus filhos? Por meio das redes sociais? É isso mesmo? Por outro lado, as autoridades brasileiras também são muito bem equipadas, tem sistemas de identificação, tem sistema para descobrir esses problemas na rede social, mas eles têm uma tecnologia super avançada. Eu não acredito, eu não quero crer que as autoridades não tivessem conhecimento daqueles conteúdos, porque era público, estava lá no canal do rapaz. Precisou então vir uma outra pessoa fazer um vídeo, dar publicidade àquilo, para que as autoridades fossem tomar providência, e essas providências agora avançaram também para o campo político. O nosso Congresso Nacional se movimentou e agora estão criando a Lei FELP. Está tudo certo. Uma pena que demorou tanto tempo, uma pena que demorou tanto tempo, que denegriu a imagem de muitas crianças, causou danos irreversíveis na vida de muitas crianças. Só agora? Os pais, entendam isso aqui, nós que somos pais, nós temos responsabilidades para com os nossos filhos. Nós temos que ver, nós temos que vigiar, nós temos que verificar por onde andam os nossos filhos. Eu falo isso nas redes sociais. A internet não pode ser uma terra de ninguém, nisso eu concordo. A gente não pode ser desonesto, nem nas redes sociais, nem fora delas. A gente não pode ser irresponsáveis, nem dentro da rede social, nem fora delas. A gente não pode entregar os nossos filhos às redes sociais como se elas fossem o lugar ideal para educar os nossos filhos, para fazer dos nossos filhos bons cidadãos, para que eles tirem das redes sociais excelentes exemplos para viver. Não, as redes sociais não é um santuário.
Nas redes sociais existem todo tipo de pessoas. Existem aqueles que estão querendo captar suas crianças para implantar no coração dessas crianças as suas vontades. Eles estão aí. E existem leis no Brasil para combater esse tipo de crime. É só cumprir a lei. Agora, nenhuma lei vai substituir a minha vigilância como pai, o meu cuidado como pai, a minha responsabilidade como pai na vida dos meus filhos dentro da minha casa. Nenhuma lei. Quem compra o celular para os meus filhos sou eu. Quem baixa os aplicativos que eles podem usar sou eu. E quem diz para eles o que eles vão usar sou eu. Não é o Ítalo que diz para o meu filho: não, isso aqui é o que você tem que fazer. Não é o Felca que diz para o meu filho: não, isso aqui você tem que fazer. Eu estou citando como exemplo, mas seja qualquer um outro influenciador. Entenda, as redes sociais, elas têm o poder de influenciar os nossos jovens e crianças, influenciar de maneira poderosa. Você pai e você mãe, você nunca percebeu isso? Você nunca percebeu que as redes sociais estão roubando os seus filhos de vocês? Vocês nunca perceberam que as redes sociais, elas criam métodos, elas criam programações, elas criam algoritmos que roubam os filhos da gente? Vocês têm noção do quanto é nocivo para uma criança ficar durante 3, 4, 5 horas por dia conectado numa rede social? Você fala assim: pastor, o senhor é cientista, o senhor é psicólogo, o senhor é psiquiatra, o senhor é alguma coisa para estar falando isso? Não, mas eu estudo, eu vejo, eu acompanho aqueles que ainda têm voz para dizer: cuidado com o excesso de tela para suas crianças, cuidado. As redes, hoje, presta atenção, um telefone hoje, em 2025, um telefone conectado à internet nas mãos de uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 anos, se os pais não vigiarem, causam um dano violento no psicológico dessa criança. Porque os conteúdos que as redes sociais lançam, eles não têm, a rede social não tem nenhum compromisso com a educação do seu filho. Eles não pensam na educação do seu filho, no psicólogo do seu filho, nos estudos do seu filho. Eles querem que eles assistam, eles querem que eles vejam. Quanto mais tempo de tela eles estiverem, mais lucro para as redes sociais. São empresas com CNPJ, visam lucros. Seu filho não é empresa, suas crianças não é negócio, seus filhos não estão para ser negociados com ninguém. Então você, pai e mãe, tem a responsabilidade quando você entregar na mão dos seus filhos um celular ligado à internet. E eu tenho 52 anos de idade e eu não sou bitolado, não. Eu entendo que a rede social tem sim o seu valor na sociedade. É uma necessidade. Hoje, um jovem, ele precisa estar conectado às redes sociais, à tecnologia, porque é um futuro. Em breve, ele precisará estar inserido dentro do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho vai exigir dele conhecimento, e conhecimento nas redes sociais, na tecnologia da informação.
Um jovem hoje de 10, 12, 13 anos que não tem nenhuma conexão com rede social, com a tecnologia, com a inteligência artificial, é provável que ele fique muito para trás no mundo do trabalho, dos negócios, porque as empresas se atualizam todos os dias. Eu falo isso para o meu filho: você precisa aprender. Porque quando você estiver inserido no mercado de trabalho, seja você um empreendedor, seja você um empregado, você vai precisar desse conhecimento. Mas é um conhecimento saudável. É um conhecimento saudável. Não é um conhecimento, não é um conhecimento nocivo para a sua vida, como cidadão, como jovem, como criança e adolescente. Porque infelizmente hoje, na rede social, você encontra de tudo. Você encontra pessoas comemorando crimes. Por exemplo, liga a sua TV 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, em certas emissoras abertas, de canal aberto, e deixa aquilo ali 2 horas na sala da sua casa com as suas crianças. Não tem nada senão notícias ruins. Eu te pergunto, o que aquilo ali vai edificar a minha vida? Aquilo ali vai me ajudar em quê? Vai me ensinar o quê? Vai me dizer o que eu já sei? E se eu ouvir aquilo ali 2, 3 horas, eu não saio de casa, eu não vou na padaria. Você vai para a internet, é a mesma coisa. Na internet você encontra de tudo. Presta atenção, o controle está na tua mão. Você ouve o que você quer, você vê o que você quer. Nós estamos vivendo um tempo em que os pais não têm mais autoridade dentro de casa. Os professores não têm mais autoridade na escola. Falta esse resgate. Que conversa é essa? Que conversa é essa de eu permitir que o meu filho, na rede social, ele veja o que quiser? Deixa eu te dizer uma coisa: o coração do ser humano, diz a palavra de Deus, é tendencioso ao mal e ao pecado. Deixa uma criança fazer a vontade dela livremente, sem os pais estar orientando. É criança, pelo amor de Deus, é criança, precisa ser orientada. As nossas crianças precisam de orientação dos adultos, dos pais. Será que os pais não viam aquilo? Será que os pais não eram capazes de dizer para aquele filho: até aqui tudo bem, mas daqui para frente não. Isso aqui não é mais um videozinho simples. Isso aqui não é mais uma gravação simples. Isso aqui está ultrapassando os limites. Ah, mas é que eu preciso. Tem dinheiro na parada. O seu filho vale quanto? A dignidade do seu filho vale quanto? Deixa eu dizer uma coisa para você. Só teve uma pessoa na história que foi capaz de pagar o preço por mim, por você, pelos nossos filhos: Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo lá na cruz, Ele foi capaz. Ele nos comprou, pagou preço de sangue. Ele sim. O meu filho, o seu filho, não tem preço. Não tem preço. É inestimável. Cuidado com o que o seu filho está vendo, a sua criança está vendo na internet. Você não precisa comprometer o futuro da sua criança por qualquer valor. Por qualquer valor.
Como vocês sabem, eu sou bem ativo nas redes sociais. Bem ativo. Bem ativo. Vocês sabem quantas propostas eu já recebi para ficar enfiado à internet o dia todo, para ganhar dinheiro? Eu já recebi bastante, mas nunca aceitei nenhuma. E eu já avaliei algumas, mas a proposta é ficar com a cara numa tela o dia todo. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu tenho meu trabalho, graças a Deus. Eu tenho compromisso com o reino de Deus. E para mim, criança tem o seu caráter forjado e formado na paz, na justiça, no amor, na bondade, no carinho, no afeto dos pais, da família, e não em tela de computador, de celular ou por qualquer influenciador digital. Existem influenciadores legal, bacana? Existe. Mas existe pessoas por trás das câmeras que têm um único objetivo. Aumentar seus faturamentos. E para isso, eles fazem qualquer coisa. Eu quero fechar esse comentário aqui dizendo o seguinte: quem praticou esses absurdos, que pague perante a lei, perante a justiça. Mas os pais têm responsabilidade, sim. Os pais têm responsabilidades, sim. Não é possível ver no Brasil de 2025, eu estou falando do nosso quintal, porque eu não conheço as legislações de outros países, mas não é possível que no Brasil, em 2025, a gente tenha que vir aqui, no microfone de uma emissora, dizer aos pais: pais, vigiem o que os seus filhos estão assistindo. Pais, prestem atenção no que os seus filhos estão assistindo. Pais, coloquem os seus computadores na sala da sua casa, para que todos vejam o que os seus filhos estão assistindo. Pais, tenham as senhas dos telefones dos seus filhos. Não, pastor, isso é invasão de privacidade. O meu filho precisa de privacidade. O seu filho precisa de proteção primeiro. Primeiro ele precisa de proteção, de cuidado, de atenção, de carinho e de afeto. É isso que ele precisa primeiro. Depois a gente pensa nessa privacidade. Depois a gente pensa. Porque nessa pauta mentirosa de dizer, não, a criança, ela precisa de privacidade, sim. Ela precisa, antes da privacidade, ela precisa do cuidado do pai e da mãe. Ela precisa do cuidado do pai e da mãe. É os olhos do pai que guarda os filhos. É os braços do pai que protege os filhos. É o coração do pai que ama, da mãe que ama. E porque ama, guarda, protege, cuida, livra, está perto, observa.
A privacidade que é defendida hoje é: meu filho, tranca-te no teu quarto, fecha a porta por dentro, passa a noite no computador e assim você não sabe o que o seu filho e a sua filha está vendo. Você não sabe. Você não sabe. Se você acha que o que eu estou falando aqui não é verdade, então vai lá no YouTube depois e pega depoimentos de autoridades que ligaram para pais e disseram: olha, verifica lá o computador do seu filho, o telefone do seu filho, porque ele está correndo risco. Eu já me deparei com situações de jovens extremamente complicados por causa das redes sociais. Ah, pastor, eu trabalho e eu tenho que deixar os meus filhos em casa. E eles têm que ter um celular conectado à internet, uma televisão. Eu tenho que trabalhar para sustentar. Eu entendo. Não é uma situação fácil de resolver. Não é uma situação fácil de resolver. Porém, é uma decisão que nós como pais temos que tomar. Reúna o seu filho, a sua filha, as suas crianças, reúnam eles ao redor da mesa. Explique os perigos, os riscos que eles correm. Converse com eles. Hoje, uma coisa boa das redes sociais, hoje você consegue monitorar as redes sociais do seu filho, até mesmo à distância. Hoje existem senhas, existem códigos que você pode bloquear certos aplicativos, bloqueia uns, libera outros. Faz um checklist depois do que seu filho está vendo, do que sua filha está vendo. Chama ela e explica: olha, isso aqui não pode, isso aqui não deve. E explica o porquê. O jovem, o adolescente, ele sempre vai querer saber por quê. Por quê? E os pais têm que estar prontos para explicar. Os nossos filhos, hoje, eles correm muitos riscos. É impressionante hoje o número de crianças, jovens e adolescentes que vão ao psicólogo. Um dia desses, eu não posso marcar aqui o dia, mas eu vou colocar lá nas minhas redes sociais, Jesus na Hora Certa PH. Essa é a minha rede social. Jesus na Hora Certa PH. Facebook, Instagram, YouTube, tudo lá, nesses canais. TikTok, Kawaii, nós estamos aí. Mas eu vou trazer um psicólogo aqui, um psicólogo amigo, o Pedro. Eu vou trazer aqui, ele vai esclarecer aqui algumas coisas. Ele vai trazer estatísticas de crianças que sofrem esse tipo de abuso pelas redes sociais. Eu acompanhei uma palestra dele e mais duas psicólogas poucos dias atrás e conversei com eles e eles disseram: pastor, na hora que o senhor quiser, me avisa, a gente vai lá no programa, a gente conversa um pouco sobre isso lá no rádio. Eu vou trazer ele. Talvez eu traga ele mais uma outra psicóloga. Dá para trazer 2 psicólogos, André? Ou Zé? Não. Dá para trazer mais 2 pessoas. São 3 microfones aqui no estúdio da rádio. É bem confortável aqui. Mas a gente precisa cuidar das nossas crianças, gente. As nossas crianças não estão à venda, não. As nossas crianças não são objetos.
A Bíblia diz que as crianças são heranças do Senhor. Nós precisamos formar bons cidadãos. Nós precisamos cuidar da condição psicológica dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Os nossos adolescentes, jovens, crianças, eles têm uma carga de informação muito grande e eles não conseguem processar tudo isso. Falta experiência neles, falta maturidade. Os pais precisam estar por trás dos seus filhos, dando todo o apoio, mas também desviando os pés dos seus filhos do buraco, do abismo, ensinando os filhos, usando da experiência que tem, das experiências que já viveram, ensinando seus filhos. Eu sempre falo para os meus filhos assim: olha, não falte com respeito a um professor numa sala de aula. Eu falo para eles assim: o professor, ele, ainda que ele seja um professor que não demonstre tanto interesse pela sua profissão, ele sempre tem algo a te ensinar. Eu ensino os meus filhos assim: não falte com respeito com um professor numa sala de aula, com uma diretora de escola, com um funcionário da escola. Eles estão ali dedicando a vidas a ensinar vocês. Valorizem isso. E nunca recebi uma reclamação de que o meu filho ou a minha filha faltasse com respeito a um professor numa sala de aula. Eu ensino os meus filhos assim: respeitem as autoridades constituídas no país. Eu falo para o meu filho: se você estiver andando numa via e uma viatura da polícia parar você, obedeça. Ele está fazendo o trabalho deles. Obedeça. Não falte com respeito. Cumpra as ordens. É uma autoridade. Se você vai ao médico, respeite o médico. Ele está ali fazendo o seu trabalho. Se você está sendo atendido no setor público, respeite. Eles estão ali fazendo o trabalho. Se estão fazendo o trabalho corretamente ou não, para combater aquilo que está sendo feito incorretamente, existem leis, existem meios. O meio que não pode ser usado é injustiça, desrespeito. Não. Eu ensino os meus filhos a respeitar. E por que isso? Porque eu gosto de ser respeitado. Eu sou respeitado na rua que eu moro, no ministério que eu congrego, no meu local de trabalho, porque eu respeito. Eu respeito. Pastor, o senhor não falha não? Falho bastante. Moro uma semana na minha casa. Você vai ver os defeitos que eu tenho. Mas se tem uma coisa que eu gosto, é de respeitar o meu próximo. Para mim, o direito do outro é essencial. E eu entendo perfeitamente que crianças têm que ter o seu tempo de criança. A criança precisa brincar, se desenvolver, se relacionando com outras crianças de maneira saudável. Eu entendo que criança tem que frequentar brinquedoteca, parque de diversões. Criança tem que entender que o mundo não é não é um parque de diversões, mas também o mundo não pode ser mostrado para a criança como algo hostil, impossível de se viver. Da mesma maneira, a criança também tem que entender que o corpo dela precisa ser respeitado, protegido, guardado, e que não há necessidade de ser exposto daquela maneira,
que aquilo ali é uma violência à criança e ao adolescente. E as crianças precisam entender que existem pessoas que, para engordar o seu caixa, são capazes de tudo. Portanto, você, papai e mamãe, cuidado. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo na internet. Cuidado, quais são os influenciadores que eles estão seguindo? Quais as programações que eles estão assistindo? Com quem eles estão conversando? Se você não sabe, o Instagram tem lá um negócio chamado Direct. Direct. Pesquisa lá e vai ver o que é isso. Uma mensagenzinha direta. Pesquisa. Busca. Se você diz assim, não, eu não quero ser, eu não pretendo ser um expert em redes sociais, não precisa. Não precisa. Basta você ter acesso ao telefone do seu filho, ao computador do seu filho, da sua filha, e verificar o que ele está assistindo. Orientar esse adolescente, essa criança. E eu falo para vocês com propriedade. Porque eu, até os meus 12, 13 anos de idade, 14 anos, eu não fui orientado pelos meus pais, até porque não existia ainda essa rede social, mas existia outros malefícios, né? Se posso dizer assim. Eu não fui orientado pelos meus pais, e por causa disso, algumas coisas que eu deveria ter feito não fiz, e que hoje eu entendo como teria sido bom. Mas eu tenho 2 filhos. Hoje eu tenho esse cuidado com eles. Vou voltar a repetir aqui uma frase que eu vi em um filme. Não me lembro agora o nome do filme. Não sei se é Grito de Liberdade, se é Liberdade, uma coisa assim. Esse filme estava no cinema ano passado parece, não me lembro direito. As nossas crianças não estão à venda. As nossas crianças não são negócios, não são objetos para ser negociados. As nossas crianças precisam ser cuidadas com carinho, com afeto, com respeito, com amor. E as nossas autoridades precisam estar mais atentas sobre isso. Você, papai, você, mamãe, cuidado. Cuidado. As redes sociais que os seus filhos estão vendo, assistindo, participando, interagindo. Cuidado. Cuidado. Não deixe os seus filhos longe da tecnologia, mas também não permita que a tecnologia os transforme em alguém que seja entendido por outros como um objeto que pode ser usado, publicado, aproveitado. Não faça isso. Seus filhos são herança do Senhor. Sua família é o que há de mais importante na terra para você. A família é o lugar onde a gente descansa. Família é o lugar onde a gente tem paz. Família é um lugar de brincadeira, é um lugar de abraço, é um lugar de beijo, é um lugar de carinho. Família é o lugar onde a gente acerta o que precisa ser acertado, perdoa, pede perdão. Família é onde a gente almoça e janta junto. Família é onde a gente assiste um bom filme junto. Família é onde a gente bagunça a casa, depois arruma.
Família é saudade, família é presente, família é graça de Deus, família é a coluna central da sociedade. Quando a família começa a sofrer perseguições, a nação começa a se enfraquecer. A democracia só pode ser fortalecida se nós tivermos famílias saudáveis. Família é coisa de geração em geração. Os meus filhos precisam aprender sobre família. Os seus filhos precisam aprender sobre o valor da família, a necessidade da família. Família é uma instituição criada por Deus para a glória de Deus na terra. Cuide da sua família. Bem, depois acho que passei um pouquinho aqui não fiz exatamente o que eu planejei. Mas quero agradecer você por ter ficado comigo durante esse tempo. Muito obrigado pela tua companhia. Esse é o programa Jesus na Hora Certa PH, todo sábado aqui na sua Rádio Paz FM, das 9 às 10 da manhã. E eu te agradeço por ter ficado comigo durante esse tempo aqui, 87.5, a Rádio Paz FM, a rádio que leva paz a você. Não desligue e continue na programação da Rádio Paz, porque vem aí um programa do meu irmão, trazendo aí um tempo de graça para a sua vida, a misericórdia do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua casa e a sua família, e que esse final de semana seja um tempo de bênçãos para você e a sua casa. Aproveite bem e não esqueça, família é lugar de descanso na nossa casa. Forte abraço, até o próximo sábado, querendo Deus.